Boa noite, pessoal. Vocês estão me vendo? A imagem tá boa? O som tá bom? Estamos aguardando a Karine, nossa convidada, mas preciso que vocês me sinalizem como é que tá o som e como é que tá a imagem. Ótimo, que bom. A Patrícia Almeida me sinalizou que a imagem e o som tão bons. Peraí Oi, que eu tô desembolando aqui Karine! Boa noite, o fone. Eu acho que bem-vinda! é melhor pelo fone. Peraí, rapidinho. Eu acabei não... Tudo bem, Simone? Sim, muito bem, muito bom estarmos juntas. É... Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Pois é, foi um encontro marcante, não? Porque Ah, nos vimos é... uma vez e isso vem rendendo muito fruto. E graças a Denise Gersen, que está aí com a gente, mandando um abraço, Ah, foi no evento promovido por é ela maravilhoso, que é nós nos maravilhoso. conhecemos. Foi um Isso. presente. Foi um presente e foi lá que eu conheci a logoterapia também, naquele evento, que foi Flávia Guerreiro que me levou naquele evento, né? Ela mandou um Olha super quanta beijo para coisa você. boa! Não sei se ela vai estar aí, Flavinha, mas ela falou, minha professora, e ela ficou super feliz. Talvez ela entre aí para falar com a gente. E a gente vai falar de vínculo, e é isso, né? Vínculos. Pois é, isso é vínculo. Eu tenho Isso é vínculo. um carinho especial pela Bahia. Nem sei por que é tão. Assim, eu gosto tanto da Bahia, tanto de Salvador. Tenho amigos de lá, tenho parentes lá. O primeiro Ah, encontro de estudante, o primeiro congresso de estudante que eu fiz foi lá e ah, foi na Católica. na Então, assim, Católica. é muito importante. Ali na Católica da Federação, então, dar Aham. aula na Católica é uma coisa extremamente valiosa, Prazer. importante para mim. Assim, É. são muitos valores e muitos quereres e muitos amores, sabe? Ah, Então, é muito bom a que gente estar junto ótimo. porque está alimentando aqui esse campo de força tão positivo. Isso. Assim, eu digo que a gente baiano, né, a gente tem uma energia especial, assim, para conectar É. pessoas. Enfim, todo mundo que vem para cá, às vezes, eu não quero sair, eu tenho muita gente, eu não quero voltar, porque a Bahia tem uma coisa diferente. E eu sinto realmente que o Nordeste, eu acho que tem um sangue latino especial. Sabe que eu faço uma brincadeira. Assim, eu digo, eu sou baiana, mas eu nasci em São Paulo, né? Mas que Eu meu morei em São coração. Paulo, e eu morei muito tempo em São Paulo e meus amigos falam, baiana, você é muito baiana para morar em São Paulo. Você tem que Pois voltar para Salvador. então, o tema do nosso Ah, encontro hoje é justamente esse, os vínculos, né? O quanto os isso. vínculos podem ser curativos. E esse encontro que nós tivemos uma vez no encontro de logoterapia, falando de coaching logoterapêutico, promovido pela Denise, que também é uma pessoa com quem eu tenho um Sim. vínculo muito grande, e você foi convidado pela Flávia, que foi minha aluna, quer dizer, olha como isso vai tomando um volume, vai tomando uma proporção, e como esses vínculos Uhum. podem ser realmente protetores, podem ser curativos, podem ser terapêuticos. Né? Esse Uhum. é o tema do nosso bate-papo de hoje. E eu gostaria que você contasse um pouquinho de você. Quem é você? Quem é Karine Cidade? Bem, na verdade, adorei o convite. Você sabe que eu sou louca pela logoterapia desde que eu conheci. Na verdade, eu li o livro, né, O Sentido da Vida, e me transformou. Acho que todo mundo que lê aquele livro toca no coração, porque realmente é um livro muito libertador, né? E eu sou assim, uma apaixonada por autoconhecimento. Assim, muito tempo, eu atuo há 15 anos, há mais de 16 anos na área de recursos humanos, assessorando profissionais, né?
executivos, diretores, muito mais na área de gestão, para que eles possam se recolocar no mercado de trabalho, né? Além da recolocação no mercado de trabalho, eu assessorei muito eles em tomar decisões, líderes, enfim, e nesse momento ainda mais ainda que eles estão bastante, vamos dizer, sensíveis com tudo que isso está acontecendo. E a partir disso, eu fui começando a me desenvolver para ajudar outras pessoas a se descobrirem, porque eu fui descobrindo também no meu trabalho que nada mais eu fazia do que, vamos dizer, despertar nessas pessoas o autoconhecimento. E que elas ficavam amedrontadas, né, por elas perderem o emprego ou estarem inseguras porque poderiam ser demitidas, mas na verdade nem elas se conheciam. Tinha pessoas que não sabiam nem por que foi demitido e eu falei assim, demissão é igual um relacionamento. Você sente quando você vai ser demitido. Você sente quando aquela coisa não está mais fluindo. Então, algo você não fez por você e que agora você diz que a empresa te demitiu e, enfim, e aí culpa a empresa, tem toda aquela carga de o outro, né, que é o culpado, e não você que não fez nada para que saísse desse lugar. Então, eu sempre fui essa pessoa de provocar as pessoas a refletirem. E aí eu conheci o coach, há 8 anos atrás, foi quando me despertou para que eu pudesse potencializar essa minha habilidade de fazer as pessoas pensarem sobre as carreiras e talentos delas, né, e decisões. E aí, a partir do coach, eu me especializei em coach de carreira e liderança, e a partir disso eu comecei a trabalhar com esses profissionais de outra forma, usando ferramentas de coach para que eles pudessem também tratar e se desenvolver melhor. Quando eu conheci a logoterapia, eu achei que a logoterapia, não fiz formação, eu sou apaixonada, na verdade, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas o que eu me apaixonei foi exatamente esse sentido, né, o sentido da vida, que foi há 3 anos atrás, quando eu, como coach, formei um grupo com mulheres que foram diagnosticadas pelo câncer, e eu estava procurando algo que pudesse dar a elas esse sentido da vida. E foi aí que Flávia me chamou para ir para esse congresso. Eu falei, cara, você precisa conhecer para que você possa ainda ajudá-las. E foi a logoterapia que me ajudou muito a conversar com elas de forma que elas pudessem entender que, apesar do processo de câncer, existia sim um sentido para que tudo aquilo pudesse ocorrer, né? Fico muito feliz de saber disso tudo que você está colocando, né? E isso. A logoterapia nos ajuda muito a encontrar esse sentido do momento, mas mais do que a encontrar, a realizar o sentido possível do momento. Né? Perfeito, possível, exatamente. Essa palavra possível, Simone, é essencial, porque assim, a mesma coisa que eu trabalho com um gestor que está ansioso e ele quer ter resultado, e eu falo para ele, calma, você tem que fazer o que você pode fazer, até para se não estressar e, né, não adoecer. E da mesma forma eu falo com as mulheres do câncer. Até o possível, até onde você pode ir. Porque até mesmo essa doença veio para você porque você estava correndo tanto desesperada que você não viu esse seu stop, dessa possibilidade de dizer, até aqui eu posso ir. Indo mais, eu posso adoecer, eu posso não corresponder, eu posso não dar o resultado, enfim. Eu acho essa palavra, a possibilidade, o possível, o limite, eu acho que a palavra assim, o limite é muito importante que as pessoas comecem a descobrir qual é o seu limite. Né? Eu acho que hoje, como a gente está passando por esse momento de pandemia, talvez algumas pessoas possam parar para pensar qual é o meu limite, né? O que eu estava fazendo da minha vida, né? O que eu estava vivenciando antes? O que eu quero vivenciar? Vai ter um mundo novo? Vai ter desafios? Vai, mas vai ter muita oportunidade, Simone. Eu sou uma pessoa muito otimista. Se você pensar assim, eu sou uma pessoa otimista. Então, assim, eu sempre penso, vai ter desafio? Vai, mas vai ter oportunidade. Como tudo na nossa vida. Sempre tem um lado, né, para equilibrar. Como eu gosto sempre de pontuar, o Vitor Frankl coloca para a gente na logoterapia o seguinte, existem fatos,
Existem fatores condicionantes, existem condições, mas essas condições não definem o que você vai fazer. Essas condições não determinam a tua decisão. Então, em qualquer situação, você pode, pelo menos, decidir que atitude você vai tomar perante o problema. Né? E é muito interessante porque a logoterapia acolhe as situações de problema, as situações adversas, as situações de dor, de sofrimento, e te convidam a encontrar uma nova possibilidade, uma nova ação sustentável, possível e responsável, ainda que a situação não seja a melhor, não seja desejável, ou seja mesmo muito difícil, como agora a gente está vivendo em frente, enfrentando a Covid-19. Né? E aí nós temos uma imensa possibilidade de se reinventar, de se descobrir e de perceber o que realmente tem valor. E voltando para o tema do nosso encontro hoje, assim, quais são os vínculos que para mim são fundamentais? Né? Que vínculo eu não posso abrir mão? Que aí a gente volta um pouco a falar do limite que você está trazendo. Eu acho assim, os vínculos hoje, eu acho que se as pessoas entenderem os vínculos como uma forma, eu acho que é libertadora talvez a palavra, de que você não está sozinho nessa caminhada, elas vão entender que nem tudo a gente pode resolver sozinho. Claro, tudo está dentro da gente. Eu acredito muito na nossa força interior traz toda a nossa prosperidade, tudo que a gente pensa na nossa vida está dentro da gente. Mas os vínculos fazem com que você se conecte com várias expressões que você às vezes nem tem, né? Por exemplo, tem gente que é extremamente muito bom em matemática e eu preciso desenvolver alguma coisa em matemática. Então, por que eu não me conectar com pessoas que tenham essa habilidade e fazer com que eu me conecte com essa pessoa, não explorando pessoas, que eu falo isso, que o vínculo, a conexão não é toda vez que você precisa, mas é para você unir, aprender, fazer com que você também conheça outras habilidades que você não tem. Às vezes eu penso que eu não sei matemática e quando ele vai me ensinar, meu Deus, era só isso? E eu sei, né? E eu falo muito de vínculo porque o vínculo fortalece. A rede de apoio fortalece. Se você um dia pegar, eu estou fazendo a meditação de Prat Chopra, a primeira lição dele é você escrever 50 pessoas que você tem na sua mente que foram importantes para você. Tem pessoas dentro da rede que não conseguem escrever, ou então não conseguem pensar. E eu achei isso, e aí depois vem aquela coisa, e o que é meditação? Só o fato de você pegar uma caneta e um papel e tentar pensar nessas 50 pessoas, você está meditando os vínculos todos que você fez na sua vida. O que cada pessoa representou na sua vida. Desde a sua infância, a sua adolescência, da sua vida adulta. Quem são essas pessoas? E o que elas te trouxeram, né? E isso, para mim, Simone, é curador. Porque, por exemplo, eu tenho esse vínculo com você, só finalizar, e eu, para mim, é curador. Porque você me fez despertar as 2 vezes que eu tive com você, que você veio em outro momento. Para mim, aquilo ali me marcou tanto que hoje eu vendo a logoterapia sem ser logoterapeuta como algo, sabe, que realmente a pessoa precisa experimentar. Bom, então venha aprender sobre logoterapia. Então, estamos aqui para isso. Eu aqui em São Paulo, Denise em Salvador, tem mais uma galera de gente do bem da logoterapia que você vai ser muito bem recebida. Mas olha que coisa interessante, você estava falando dessa meditação. Eu estou fazendo esse exercício também. Olha a sincronicidade. Eu conheci um grupo novo de pessoas, veio a convite de alguém que eu conheci recentemente. Eu comecei a fazer, isso foi crescendo, eu fui por outros caminhos, fiz outros contatos,
estamos começando a trabalhar esses novos vínculos, porque temos uma proposta em comum. Eu falo muito Uhum. também da importância da rede de apoio. No meu trabalho com o coaching logoterapêutico, eu sempre enfatizo isso para as pessoas. Como está a sua rede de apoio? Você já se deu conta de qual é a sua rede de apoio? Quem pertence à sua rede de apoio? E se você não sabe quem pertence, então bora, né? Bora, como vocês falam aí, Sim. bora refletir, né? Vamos pensar Isso, sobre é. isso. Quem é essa rede de apoio? Como é que eu posso cultivar essa rede de apoio? Que movimento eu posso fazer em direção às pessoas que me são caras, importantes, Isso. inspiradoras, que me fazem bem, né? Que me trazem alegria. Eu valorizo muito essa questão da alegria, né? E Isso. trabalhar essa rede de apoio, porque se ela não existe, ou se ela não está forte, ou se você não tem consciência dela, vamos começar a trabalhar isso. Vamos fortalecer Vamos. essa rede de Isso, apoio, né? E fica exatamente. muito mais fácil seguir vida fora e respondendo à vida se você tem uma rede de apoio, tecendo essa rede, né? A cada vez você vai tecendo e vai fortalecendo e vai cultivando. E perfeito. Eu acho que, Simone, é imprescindível. E hoje, mais do que nunca. Eu já tive clientes procurando emprego, né? E, enfim, aí eu falo sempre assim, ó, eu não faço mágica, não. Na verdade, eu estou aqui para te ajudar a refletir da melhor forma. Aí a primeira pergunta que eu faço, quem é seu network? Eu já tive clientes que não tinha uma pessoa que ele podia indicar. Isso é verdade. E aí eu tive que fazer um trabalho com ele. Exatamente para ele fazer uma listinha, pelo menos de 5 pessoas, que se ele fosse procurar, ele poderia dizer quem era ele no trabalho, quem era ele como pessoa. Esse cliente em especial, ele teve realmente uma grande dificuldade porque ele era muito tímido. Mas impressionante, quando ele conseguiu colocar 4 pessoas, e essas 4 pessoas, você precisa ver o que falava dele. Como era Que forte. bonito, que bonito. E ele não acreditou. Eu falei, olha, quando eu fui falar com elas, você é uma pessoa muito especial. E essa pessoa não se dava conta de que ela tinha uma rede de apoio, que ela tinha pessoas que acreditavam nele como profissional, como pessoa, mas que ele não se conectava a isso. Porque ele achava que ele era autossuficiente e que ele não precisava de ninguém. Então, às vezes, o que precisa ser trabalhado também é esse dar-se conta de quem você é neste momento da vida. Né? Quem você é Uhum. agora? Né? Que lugar é esse que você ocupa agora? E a rede Perfeito. de apoio, ela pode ser trabalhada, ela pode ser tecida. Eu gosto muito dessa ideia de tecer, sabe? Essa coisa de ponto a Isso, ponto, de unir também os gosto. pontos, né? Eu acho isso tão, tão bonito quando a gente pensa. Me parece assim uma coisa harmônica, orgânica, Artística, dinâmica, artística. artística, exatamente. Exata. E eu acho que isso que você está falando é maravilhoso, porque o momento de cada um. Né? Esse meu cliente hoje ele é muito bem sucedido. Ele aprendeu um pouco a também ouvir as pessoas, né? Coisa que ele não fazia. Então ele não tinha essa coisa do feedback. Então ele não sabia com quem ele podia contar, em quem ele não podia contar, quem era a pessoa que. Então ele aprendeu muito sobre isso, sobre quem é essa rede de apoio dele, principalmente a família, porque ele ficou muito sentido de perder o emprego. E até com a família ele ficou com vergonha de falar. E eu falei, ela pode te apoiar da melhor forma possível. Então, você está É, tocando é, num ponto importantíssimo, Karine. Às vezes, quando a gente se refere à rede de apoio, as pessoas entendem que é uma rede de apoio ligado ao trabalho, à carreira. Não é só isso. sim, É não. também, mas a rede de apoio é a família, são os seus amigos, mesmo aqueles amigos que você não encontra constantemente, mas que Seu fazem vizinho, parte da sua vida, seu vizinho.
Assim, a rede de apoio, quem são as pessoas com as quais você mantém um vínculo e este vínculo pode ser fortalecido, né? Exatamente. Eu falo assim, vizinho e tudo, que agora a gente está aqui nessa época de pandemia e tudo, e aí meus vizinhos são ótimos. Né? A gente fala, conversa, um cozinha, meu Deus, porque você está cozinhando, está chegando aqui, não, daqui a pouco eu mando uma quentinha para você. Então, assim, gente, a gente está se apoiando, porque a gente está aqui, a gente não pode sair, as crianças não podem sair, e aí até as crianças são uma rede, porque o filho da minha vizinha, a filha da minha vizinha que está adorando cozinhar, ela traz bolo para o meu filho. Então é tão lindo isso que a gente tá tentando harmonizar uma situação que não é tão agradável para todo mundo. E eu falo isso também porque as mulheres com câncer que hoje eu tenho na rede Espiricê, elas falam muito da rede de apoio, que a gente fala da rede de cooperação, né? A gente chama de rede de cooperação, mas que é o médico, o enfermeiro, o cuidador, a mãe, a amiga. Às vezes não tem família, mas é a melhor amiga que cuida. Então, essa rede, ela começam a ter também pessoas que elas não conheciam e que passam a ser a rede de apoio. Olha que interessante. Então, assim, não é só quem está ao seu redor, vai aparecer, talvez, pessoas que vão ser a sua rede de apoio, a sua rede de cooperação, porque ela está conectada com você. Então, uma das coisas que elas sempre trazem é: eu conheci pessoas durante a minha trajetória da doença que hoje eu não quero tirar mais da minha vida. Olha que lindo, é maravilhoso isso. Eu fico assim, não era do passado, não era da família, mas eram pessoas que se conectaram à história delas e que hoje elas são rede de apoio para elas, porque a rede Espiricê, as histórias, elas, na verdade, às vezes elas têm função curativas, porque a minha história pode ser uma história bem pequena em relação a outra história. Ou a minha história pode ser grandiosa em relação a outra história. Então, eu posso ser um exemplo para uma pessoa e a outra pessoa pode ser o meu exemplo, né? Então, esse é um grande fator para vincular uma pessoa com a outra, as histórias de vida, né? Sempre que você conta da sua biografia, da sua experiência, que você se coloca de uma forma humana, né? Isso abre possibilidades. Então, as histórias de vida, elas vinculam. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que é exatamente a rede Inspiricê, que você já falou várias vezes. Nem todo mundo que está aqui no grupo conhece. Tem uma amiga minha aí, Carla, que ela perguntou o que é logoterapia, depois você vai me dizer para ela o que é logoterapia. Carlinha, fique aí, que Simone vai te explicar tudo, viu? Ela perguntou aqui. Bem, a Rede Espiricê nasceu há 3 anos atrás, nesse meu desejo, né, de trabalhar com mulheres que foram acometidas pelo câncer, mas estavam em busca de reposicionamento no mercado de trabalho. Há uma pesquisa real que as mulheres que são diagnosticadas com câncer, principalmente de mama, elas só começam a trabalhar depois de 2 anos, por vários aspectos. Às vezes vergonha, enfim, oportunidade, são arrimo de família e não podem deixar a família, tem tratamento, enfim. Aproximadamente 2 anos. Eu achei esse número e esse tempo muito grande. E eu falei, durante esse tempo, o que é que elas fazem? Elas não fazem, elas não têm orientação, né? Então, aí eu comecei a trabalhar dentro de uma clínica, né, que é o Grupo Oncoclínicas, que me abriu espaço para ouvi-las, e aí comecei a ouvi-las para ajudá-las na recolocação de trabalho. Só que vieram outras histórias, né, e que essas histórias começaram a abrir muitas possibilidades para mim. E eu falei, eu não posso deixar essas mulheres, assim, sem nada. Eu preciso criar essas histórias, porque essas histórias estão curando outras histórias, não é só trabalho que elas têm. Elas tinham marido, tinham várias questões, né? Sexual, enfim. E aí, eu falei, a gente compartilhou, a gente teve um tempo de encontros, né? Conduzido pelo coach. E aí eu dei uma ideia da gente fazer um livro. A gente chegou em uma dinâmica que a gente fez. Eu falei, o que vocês gostariam de compartilhar? As nossas histórias. Por que a gente não coloca isso dentro de um livro? E todas falaram, eu nunca escrevi, mas eu não escrevi. Pois é, mas a gente pode tentar. E escrever liberta, né? A gente pode escrever.
Aí eu Olha aí, chamei uma jornalista. possibilidades, possibilidades. E aí, pronto, chamei uma jornalista e escrevemos esse livro lindo. Depois eu Oba! vou te mostrar. É lindo, lindo, lindo. Tem as meninas aqui, vou mostrar só elas aqui, lindíssimas. Todas elas que passaram, inclusive eu, que passaram por processo de câncer. A gente teve uma super, assim, uma super alegria, porque um grupo, que foi o Grupo Oncoclínica, que patrocinou esse nosso projeto, e foi libertador, porque nesse livro a gente conta as histórias das nossas vidas de maneira leve, artística, como você falou, a gente tem muita arte, a gente fala de canções, a gente fala de coisas maravilhosas que superaram, que a gente fizeram a gente superar. E foi daí que surgiu a Rede Espiricê, que eu falei, eu não posso deixar isso assim, só apenas num livro, e juntei alguns profissionais que hoje desenvolvem soluções personalizadas para esse público, né? Mulher trabalha em casa. Karine, veja, aqui está aparecendo um monte de pergunta e questionamento. Eu estou com o notebook de um lado, com você aqui, tentando dar conta de tudo, né? Mas tem uma pessoa aqui que perguntou que ela conhece, ela tem duas conhecidas que são irmãs e estão com câncer. Elas podem participar deste grupo? Como é que faz essa conexão? Pode sim. A gente vai abrir o portal em junho, nosso portal, mas a gente tem o Instagram, que é o Grupo Espiricê. Entra lá no nosso Instagram, segue nossas postagens, que a gente está tendo muito conteúdo agora para ajudar todas essas mulheres. E a gente não só ajuda as mulheres, a gente fala mulher trabalha em câncer, mas a rede de apoio também. Porque importante, dentro dos nossos... Importante. Muito importante. A gente teve um evento, Simone, que os maridos foram levar as mulheres e eles falaram assim, não, eu vou ficar aqui fora porque já que é para elas o trabalho, né? Eu falei, não, o trabalho é para todos, porque a gente vai trabalhar exatamente esse acolhimento. Eles choraram. Eles falaram, às vezes eu não tenho... Foi lindo! E eu falei, eu não tenho, eu não sabia como lidar com ele. Isso. E assim, para os homens, a rede de apoio, sim, participar, é importantíssimo. Porque o que eu mais vejo é isso, Simone. Como é que eu posso ajudar outra pessoa com câncer? É só o médico que ajuda? Não, gente. E a gente está falando desses vínculos. Isso que você está colocando é muito importante, porque o paciente não sabe o que fazer, mas a família também não sabe o que fazer. O cuidador, o amigo, as pessoas que vivem próximas, né? Os vínculos, que é essa pessoa que está com aquela doença naquele momento, elas também não sabem como agir, como se comportar. Falo ou não falo? Posso comentar? Não posso comentar? Caiu o cabelo? Ficou careca? Falo disso ou não falo? Finge que não está acontecendo nada? Né? Dou um lenço de presente? Enfim, você não tem um protocolo sobre isso. Você não sabe o que fazer. Gente não... Eu tive câncer também aos 29 anos, eu tive muito cedo, né? E já passei por 10 cirurgias na minha vida. E assim, na verdade, minha mãe ficou mais apavorada do que eu. Eu tive câncer quando eu morava em Londres, eu estava estudando, e ela ficou mais apavorada do que eu. E minha mãe, depois, ela foi adquirir uma síndrome do pânico pelo esse fator perda, né? A perda, o medo dela de perder um filho fez com que ela começasse a sentir medo. Né? E isso foi muito mais forte nela do que em mim, porque eu estava tão segura, que eu sei que mas eu estava muito segura, eu quero que faça isso, eu vou fazer isso, eu sou muito, na verdade, quando eu tenho uma situação difícil para decidir, Simone, eu uso muito a minha razão de dizer, o que é melhor? É para tirar? É para acabar? Se for para acabar, então vamos acabar logo com isso, ao invés de ficar remoendo as coisas. Então, eu paro e penso o que é melhor. Mas eu sei que a mãe, a irmã, o pai, todo mundo fica... A doença, ela não vem para um, ela vem para todo mundo. Então, essa rede de apoio, ela precisa de ajuda. Ela precisa, sim, entender que também tem um momento que aquela pessoa precisa ficar sozinha, tem um momento que aquela pessoa precisa, não é para fazer festa se ela chegar do hospital, porque tem gente que me pergunta, Karine, eu faço um bolo, boto bolo, gente, não é aniversário. Então, pergunta à pessoa como ela está se sentindo, como você falou agora, qual é o momento dela. Ela quer chegar em casa e ir para a cama dela e descansar?
Ela quer festa porque ela saiu do hospital? Pergunta para a pessoa. Porque às vezes a gente faz coisas, mesmo querendo o bem, mas aquilo toca como Então, eu né? vou te pedir uma dica, se é que nós podemos dar uma dica generalizando, sabendo que cada pessoa é uma pessoa, mas, né, em Sim. geral, qual é a melhor maneira de dialogar com alguém que está enfrentando um câncer? Ontem, olha, eu vou te falar. Ontem a gente teve uma live maravilhosa com Marilena Garcia e que ela respondeu isso assim com o que eu mais acredito. Cada caso é um caso. Não tem regra. Porque eu digo, Simone, eu sou uma pessoa altamente que se eu saio do hospital, eu quero festa, eu trato isso de uma forma muito leve para mim. Tem pessoas que dão um peso muito grande para aquilo, né? Então, assim, tem casos e casos. Por isso que eu sempre sugiro, pergunte. Perguntar não custa nada. Simone, como você está? Como você está se sentindo? Ah, eu estou bem. Ah, eu não estou. Pela resposta, você já vê o que Simone vai te trazer. Então, não tem regra, porque cada um sente de uma forma diferente. Então, Alguns enfrentam. a gente pode dizer assim, que a grosso modo, a melhor coisa a se fazer é perguntar para a pessoa como ela está se Isso, sentindo. E perguntar o que isso. ela gostaria que você fizesse, ou não. Exato. Fizesse não, eu acho que a pergunta é como Como está eu posso você? te ajudar? Como está Como eu você? posso te É, ajudar? Como está como você? eu Como eu posso te posso te ajudar? ajudar? Pronto. Ajudar é uma palavra que eu sempre falo assim, as pessoas não gostam de pedir, né? De se sentir incapazes. Então, eu ouvi isso de minha mãe quando eu estava doente, quando eu tive meu câncer, que ela se despencou da Bahia para ir para Londres sem falar um ai de inglês, e eu querendo fazer tudo operada, e ela falou, olha, eu só queria te dizer uma coisa, eu vim para cá exclusivamente para te ajudar. Isso me tocou, eu falei, meu Deus do céu, minha mãe largou tudo, não sei o quê, né? Depois ela mudou e ela disse, eu vim exclusivamente para cuidar de você. Aí, Sim, o que acontece? O sim. ajudar é como se você estivesse precisando. Para mim, toca diferente. Eu aprendi a Mas pedir ajuda. é muito diferente. É, isso. Eu aprendi a pedir ajuda. E muita gente também não sabe pedir ajuda. Mas o fato de você, assim, como está você hoje, Simone? Já muda, né? Aí a Simone, aí deixa aberto para ela falar. Ah, eu preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu queria um cuidado, eu queria um silêncio. Ah, eu queria uma festa, eu queria ver meus amigos. Pronto, ela vai falar. Mas o que eu posso te ajudar? Eu às vezes acho que soa para algumas pessoas É, que eu já ouvi isso. tomar Essa cuidado com a palavra ajudar e como é que a pessoa pode compreender essa proposta, né? Tem que tomar isso, um pouco de isso, cuidado mesmo. E isso. não tem regra, mas a ideia é abrir o caminho para o diálogo, né? Perguntando Uhum, como a pessoa está, como ela está se sentindo, e deixar a isso, coisa fluir. E se houver isso, possibilidade, perguntar o que eu isso. posso fazer por você, de que forma eu Uhum. posso colaborar, E, alguma coisa assim. e colaborar eu acho ótimo. Porque, assim, as pessoas quando têm o câncer, né, elas não querem se sentir inválidas, elas não querem se sentir incapazes. E a palavra, não que a palavra, eu gosto da palavra ajudar, mas quando as pessoas se colocam nesse lugar, é como se elas não fossem capazes. Pelo menos nesse primeiro momento, talvez soe dessa forma que eu te falei, né? Eu já ouvi relatos de pacientes falando dessa forma. Karine, eu consigo fazer tudo, eu não sei porque as pessoas querem me ajudar o tempo todo, e eu falei, mas elas não querem te ajudar o tempo todo, elas querem exatamente colaborar para que você se sinta mais confortável, para que você tenha a possibilidade de fazer seu trabalho de uma forma a te acolher. Então, o tempo todo na cabeça delas é que eu não posso. Eu parei de fazer, entendeu? Então, Também isso soa depende diferente. muito.
Também depende muito de qual fase da doença a pessoa está enfrentando, né? Quais Isso. são as consequências daquele momento, da medicação, dos procedimentos que Uhum, foram tomados, porque é muito diferente quando você é. descobre, quando está no tratamento, quando já começa a melhorar, e depois quando realmente melhora bastante. Quer dizer, são muitas Uhum. fases, e não é igual para todo mundo, né? Aqui, ó, Edleuzita, eu acho que é, não sei qual é o nome dela. Ela É, falou ela está assim, perguntando, eu falo, eu tenho câncer? Geralmente as pessoas falam que tem um caroço. ela disse que fala que tem um câncer, ou era uma pergunta, é isso? Eu falo que tem um Eu acho que câncer? eu Ah, estou é, entendendo que é uma é, pergunta. Eu falo que tenho câncer, algumas pessoas dizem que tem um tem caroço. um caroço. Assim, é muito. Aí eu vou te responder. Na época de minha avó, não podia falar essa palavra, câncer. Não, era É, é, proibidíssimo. era como se fosse eu estivesse morrendo, né? Tanto é que Sim. quando eu tive minha avó, para falar essa palavra era muito difícil, né? Então ela não falava. E quando hoje já se fala no câncer, já fala na palavra câncer, mas tem gente que fala Tranquilamente, aquela Vivi. tranquilamente, mas eu já Perto ouvi do médicos passado, falando hoje nós falamos disso na mídia, nas na, novelas. Existem muitos isso, filmes sobre isso, que podem, isso, filmes bons, que ajudar podem isso, ajudar. a saber, quanto mais conhecimento, Edileuza, eu acho que Edileuza, mais conhecimento você tiver, mais você vai se distanciar dessa imagem que o câncer pode matar. Hoje se fala mais no câncer. Alguns médicos me falam que ainda pessoas falam assim, aquela doença, jovens, não jovens, aquela doença, aquele caroço. Tem pessoas que falam, mas hoje fala tranquilamente a palavra câncer. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu tive câncer. Nenhum. Eu acho que a gente tem Vamos que lá, falar Karine. mesmo. Voltando ao Inspire Ser, Sim. vocês oferecem este grupo de apoio a partir de que momento na vida dessas pessoas que estão com esse problema, com essa doença? O foco do Espírito C é a sobrevivência, né? A gente trabalha com pessoas que passaram pelo câncer e Ah, que querem ter novas perspectivas, ressignificação de vida, por isso que tem assim, a logoterapia é o sentido da vida, o que agora esse novo ciclo vai me dar, né? A gente também trabalha muito na reintegração do mercado de trabalho, de como essa pessoa vai enfrentar uma seleção, existem muitas dúvidas sobre isso, né? De como se portar, enfim, falar ou não falar do câncer. Eu geralmente falo, você não precisa falar do câncer, tem que falar dos skills que você adquiriu durante a doença, resiliência, superação, isso às vezes você nem tinha e conseguiu ter durante a doença. Então, assim, a gente trabalha muito com isso. Contudo, a gente tem no nosso grupo pessoas que estão em tratamento. E a gente trata, essas pessoas em tratamento também querem já saber essa perspectiva. Então, elas estão em isolamento físico, né, porque estão em tratamento, não podem se cuidar, mas elas querem saber dessa perspectiva. Então a gente também ajuda. Agora a gente não trata o câncer, a gente não, vamos dizer assim, a gente não fala de quimioterapia, radioterapia, isso são com os médicos. Então essa trajetória, a história médica fica com os médicos. A história de vida vem pra gente. A história de vida, a trajetória de vida, carreira é com a gente. que interessante tudo isso. E o que você pode comentar com a gente sobre o retorno para o mercado de trabalho? Como é essa volta para o mercado de trabalho? As mulheres, elas têm muito, as pessoas que tiveram câncer, elas têm muito receio. A mulher, geralmente, Simone, você sabe, né? Se você vai para uma entrevista de emprego, é assim, você tem filho? Aí faz um xizinho, tem. Ah, você mora sozinha, não tem marido? Mais outro X. Você teve câncer, pronto, aí já está eliminada, né? A pessoa já viu logo todo o cenário. Aí eu falo assim, gente, a gente tem que mudar isso. Porque a Sim, mulher já claro, tem claro. esse X, né, de tudo. Tanto é que no nosso portal do Espírito C, os membros do portal vão ter oportunidade de trabalho. A gente vai divulgar várias oportunidades de trabalho que podem servir tanto Que para as mulheres maravilha, que como maravilha. para a rede de apoio. Porque o que acontece? Mãe perde trabalho, pai perde trabalho, o marido perde porque vão cuidar.
ela para de trabalhar, né? A mulher para de trabalhar. Então a gente vai ter que reviver novamente, reinventar novamente. A gente também vai ter lá, uma coisa que a gente viu muito, é que muitas mulheres tiveram câncer devido ao trabalho. Então a gente vai ter lá o empreendedorismo. Então a gente tem mulheres que tiveram câncer e que hoje empreendem, que são extremamente criativas e que descobriram, através do câncer, diversos talentos e habilidades que não tinham. Então, a gente também apoia essas mulheres a empreenderem, a se lançarem no mercado, a dizer que podem, que é possível, depois de um câncer, você empreender. Então, é muito importante, Simone, a gente ver que você teve uma doença, mas você não parou no tempo. E é essa perspectiva que a gente traz para essas mulheres, sabe? Que o mundo não acabou, não parou. Você teve uma doença, aquela dor. Aí eu lembro de Viktor Frankl lá no campo de concentração, impotente, sem poder fazer nada, né? Que teve a luz de pensar em algo que hoje revoluciona para mim o pensamento do ser humano, né? Que é a logoterapia. Então, imagine você na dor, quantas coisas você fica dentro de casa pensando e pode produzir algo melhor, que talvez você não estivesse fazendo. E aí eu costumo dizer que as pessoas que tiveram câncer já passaram por isolamento físico. Porque nós estamos passando por um isolamento físico, né? Social, eu estou aqui conversando com você. Tem uma amiga minha que fala assim, não é social, porque a gente fala por Skype, é físico. E as pessoas que tiveram câncer, a gente teve em isolamento físico. Eu tive uma cirurgia que eu passei 45 dias, quase 50 em casa. Não podia sair. Mas o mundo lá fora estava girando. Agora a gente está em casa e o mundo lá fora parado. A diferença é essa. A agonia das meninas hoje em casa é essa, porque elas estão doentes, em casa, sem a perspectiva, algumas sem tratamento, porque algumas coisas pararam mesmo, isso é real, isso não é mentira. Então, cirurgias, tratamentos, algumas clínicas sim, continuam, as outras não. E elas estão angustiadas muito mais do que muita gente. Porque elas estão nesse isolamento físico necessário para se recuperar e, ao mesmo tempo, sem perspectiva para um mundo lá fora que está parado. O que você estava falando é uma coisa muito interessante, a gente precisa refletir. Aqui em São Paulo existe um grande hospital, referência no tratamento do câncer, que é o AC Camargo. Né? Sim, conheço, maravilhoso. Saiu uma reportagem esses dias, saiu na mídia, no jornal, na televisão, dizendo que caiu a procura para o tratamento em 70%. 70% dos pacientes estão deixando de ir se tratar. E não se tem exatamente certeza quais são os fatores todos que interferem. Porque os médicos estão lá, os tratamentos estão lá, as pessoas estão deixando de ir às consultas, as pessoas estão deixando de fazer as suas quimioterapias, etc. Mas o AC Camargo está lá, tudo funcionando, está tudo aberto, mas as pessoas não estão indo. Imagina ter caído 70% a procura. E gente que estava em tratamento deixou de ir. É óbvio que temos aqui um cenário muito típico de São Paulo com a pandemia, que os nossos índices de contaminados e de mortos está muito alto, e as pessoas realmente estão com medo. Mas, assim, por um lado elas estão com medo da Covid-19 e por outro elas estão deixando de fazer o tratamento que está lá disponível para elas. Assim, como ajudar as pessoas nesse momento? Informação. Muita informação. A gente tem muitos diálogos em relação a isso. A Sociedade Brasileira de Oncologia está trazendo muito isso, dessa informação, que falar com seu médico, fale com seu médico, você pode ir, saiba do protocolo que está tendo o hospital que você está se tratando, qual é o protocolo de higienização. O medo dessas pessoas como elas são potenciais, né? Estão muito mais frágeis, né? A imunidade mais baixa eu vou para um hospital onde está se tratando circulando muita gente, está tendo essa Covid, eu posso
morrer, né? Porque ela está muito mais vulnerável, muito mais que muita gente. Só que a gente está dando muita informação de falar com o médico para que ele dê continuidade. Alguns hospitais pararam, não por, vou parar, alguns sim, que a gente sabe, mas outros pararam por falta mesmo de ter essa ocupação, esse isolamento para essas pessoas. Porque essas pessoas precisam estar isoladas de outras, né? Então, eles pararam de cirurgia, material cirúrgico, porque estão usando bastante por causa da Covid. Então, assim, vamos adiar a cirurgia, porque se tem uma Covid aqui, a gente vai tratar essa pessoa. E tratando caso a caso. Agora, é informação. Nós temos muitos institutos informativos. Sociedade Brasileira de Oncologia, Oncoguia, temos muito. O caso, a gente não pode se apavorar. Eu falo sempre a gente sempre fala aí para o nosso grupo, não se apavore. O pavor, sabe, amedronta a gente. Busque informação. E não é informação pela internet. Vá para sites confiáveis. Para que tenha isso, entendeu? Aqui nós temos um comentário de que alguns hospitais estão em restrição. Como essa pessoa pode fazer? Se ela não está tendo acesso ao hospital onde ela se trata, o que você sugere que ela faça? Que ela busque informação aonde? Olha, depende do hospital. Se ela não tem o acesso ao hospital, ela não tem acesso ao médico também dela? Porque, assim, o hospital, ele deve ter algum central de atendimento para saber o que está acontecendo. Se ela não tem essa central de atendimento, ela tem que ligar, passar um e-mail, porque, assim, o que acontece? Se é um hospital que está tratando a Covid, provavelmente é um hospital que está em loucura. Porque, gente, vamos combinar. É uma doença que ninguém estava preparado a receber. Ninguém. Nenhum país do mundo sabia o que fazer. Ninguém estava preparado para isso. Isso. Então, assim, ter paciência um pouco, porque as pessoas também não sabem como lidar. Eu acho buscar outras vias de comunicação, buscar saber se o seu médico, você pode falar diretamente com o seu médico e não com o hospital, buscar saber se existe alguma central de comunicação, e todas as centrais de comunicação e informação estão muito assoberbadas. Se você vê, estamos ocupados. Por quê? Porque existe realmente uma grande demanda neste momento. Minha sugestão. Se não, procurar alguma sociedade ou instituto que possa intermediar com o hospital que se está procurando. Essa é a minha sugestão. Você citou alguns, né? Você citou o Oncoguia, que é muito bom, de altíssima qualidade. Isso. A Sociedade Brasileira de Oncologia, que faz essa intermediação, talvez, para ir. Então, a sociedade pode, sim, dizer qual hospital que você está precisando, talvez. Vou colocar aqui no grupo, né? Buscar informações sempre, isso é importante. Sempre. Se precisar, o Espírito C também, a gente é conectado com várias outras instituições, pode perguntar para a gente, vai lá no direct, pergunta, aí a gente vai poder tentar ajudar no que for possível, mas buscar informação sempre. A gente é muito desinformado sobre essa doença, a gente é muito desinformado e fica amedrontado por coisas que a gente não tem conhecimento. Então, é importantíssimo. Tem uma pessoa aqui que votou assim, esta minha conhecida, após a radioterapia, vai tomar medicamento por 10 anos. Depois dessa prescrição, ela quer voltar ao mercado de trabalho. Ela tem 55 anos, está cheia de vida. Ótimo! Mande ela procurar a gente. Ela está cheia de vida mesmo. Acho ótimo. Olha que maravilha! Coisa. Maravilha! Ela tem que voltar ao trabalho mesmo. 55 anos, novíssima. Karine, eu também acho. Eu sou assim, jovenzinha. Não é? Nossa, se vocês fizerem ideia, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos projetos, que eu brinco que assim, até os 90 eu estou ocupada. Quando eu fizer 90 anos, eu vou parar para refletir quais serão os próximos passos. Mas o planejamento até os 90 está aí, está acontecendo. Não é? Exatamente. Mas essa ideia de ter propósitos, de ter projetos, de ter sonhos, nossa, acho que não vai dar tempo de fazer tudo. Mesmo que eu fique até os 90 com saúde,
Acho que É. não sei, tem que ver, tem que tentar. É. Ah, eu também. Eu amo fazer planos, eu falo uma coisa. E, gente, eu acho que a idade está na cabeça da gente. Se a gente Eu começar a gosto trabalhar nossa muito, cabeça. eu gosto muito de trabalhar com mulheres que estão retomando ou buscando o seu espaço no mundo depois dos 50 anos. Uhum. Por Ai, N situações. Muitas mulheres precisaram ou optaram por cuidar da família, por cuidar dos filhos, sim. se Uhum. colocar até com uma profissão, mas assim, dando um suporte maior para a família, por uma necessidade, opção de vida. Sim. Às vezes foi preciso cuidar dos pais, às vezes foi preciso cuidar de outras pessoas, enfim. Por N situações, em torno dos 50 anos, você meio resolveu uma série de demandas. E você está super saudável, super disposta, muito Sim. bem em todos os níveis, fisicamente, psiquicamente, noeticamente, que é uma palavra da logoterapia que a gente usa, que significa mais ou menos assim, o seu lado mais sublime, mais humano, onde estão as suas Ai, grandes Clara. ideias, né? E você está querendo fazer algo novo. E você tem energia para isso. E aí você Sim. precisa encontrar que caminho é esse que você vai seguir. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres nesse momento de vida, onde elas estão se reinventando, né? Estão se Isso. redescobrindo e querem e podem construir um novo caminho. Com certeza, com certeza. É a mesma frase que eu uso para as mulheres de câncer. Acabou, gente. Já passou toda a fase de tratamento. Agora, o ciclo médico já passou. Agora vamos para outro ciclo. E esse outro ciclo vai ser maravilhoso. Vamos pensar, vamos reinventar. O que não estava dando certo, a gente jogar fora. O que agora a gente vai querer para a gente? Qual é o estilo de vida também que a gente vai querer levar daqui para frente, porque não estava dando certo o outro que estava. Até marido, às vezes elas querem abandonar. Pronto, abandona o marido também, não tem problema, abandona a casa. Vai levando, deixando as coisas para trás. É. Não, não, eu não destruo casamentos, não. Só digo assim, o que é que não está funcionando? Aí elas vão se reinventando. Agora, Simone, fala aí da Encontrar, logoterapia, que minha amiga. a questão é encontrar novas formas de estar no mundo, né? Novos Isso. vínculos, novos relacionamentos, novas maneiras de se posicionar. Muito rapidamente, vou falar sobre logoterapia. É uma abordagem, uma forma de ver a vida, uma forma de ver o mundo. Foi criado pelo Dr. Viktor Frankl, um médico austríaco que nasceu e viveu em Viena. Ele era médico neurologista, psiquiatra. E a base desta teoria que ele desenvolveu é encontrar o sentido na vida, mas o sentido do momento. Este momento que você está vivendo. Qual é o sentido da vida nesse momento? O que a vida está te convidando? Para que a vida está te chamando? Para que a Uhum. vida está te convidando? E na medida que você consegue conhecer a si mesmo e conhecer este seu momento de vida e encontrar este sentido que não é você que inventa, mas o sentido que a Uhum. vida te propõe, aí você tem um segundo momento que é de realizar esse sentido. Então, a logoterapia nos convida a refletir, a nos conscientizar, a nos conhecer e, a partir daí, agir de maneira responsável e sustentável, coerente com esse sentido de vida do agora que eu conheci. Bem simplesmente é assim que eu posso definir a logoterapia. Eu posso usar essa abordagem na área da saúde, dentro da psicologia, dentro da medicina. Eu posso usar essa abordagem dentro do processo de aprendizagem, no processo educacional. Eu Uhum. posso usar Uhum. essa abordagem dentro do mundo corporativo,
né, dentro da gestão de pessoas, que é a minha área de pesquisa, que é sentido do trabalho, como é que eu levo isso para a gestão de pessoas dentro do mundo organizacional. Tá vendo, Carla? Veio Carla Cohen, que é uma pessoa maravilhosa, cheia de projetos. Tem também projetos lindíssimos com mulheres. Carlinha, é lindo a gente trazer a logoterapia aqui para a Bahia. É lindo a gente fazer um trabalho muito massa com Simone, porque você vai ver como é encantador. Encantador. Só estou respondendo ela porque ela está muito curiosa. E ela é uma gestora que faz muitos projetos também com mulheres. É também uma guerreira. Assim, sou apaixonada pelos projetos dela. Então, é isso mesmo. Beijo, Carla. Carla, beijo para você. Vamos conversar, né? Vamos fazer um chá da tarde aqui, eu, você e Karine, vamos trocar umas ideias boas, né? Então, o meu trabalho é vinculado ao coaching logoterapêutico, mas aí é um trabalho individual. E muitas vezes as pessoas vêm com essas perguntas a respeito do seu mundo profissional. E é o que eu chamo de sentido do trabalho, que não é só profissão, não é só emprego. Sentido do trabalho é tudo aquilo que eu coloco no mundo, do meu potencial, da minha capacidade, da minha criatividade, do meu jeito de ser, como é que eu coloco isso no mundo? Isso pode ter um formato de trabalho, profissão, carreira, emprego, mas isso pode ter um formato comunitário, um formato social, um formato de trabalho voluntário. Isso é a maneira como eu cuido da minha vida, da minha casa, dos meus amigos, dos meus relacionamentos e tudo mais. Eu estou vendo aqui uma pessoa que está dizendo que está participando do programa Agir para Cuidar. Que lindo! Fico muito feliz. Vou contar rapidamente o que é o Agir para Cuidar. Nós criamos aqui no Núcleo de Logoterapia G3 um programa para atender os profissionais de saúde que estão enfrentando a Covid-19. Então, nós temos psicólogos logoterapeutas, voluntários, que estão atendendo profissionais de saúde do Brasil todo, que estão enfrentando a pandemia e que realmente estão precisando desse suporte nesse momento para poderem continuar desempenhando a sua função, a sua tarefa da melhor forma possível. O que nós oferecemos é atendimento psicológico emergencial. E todos os nossos voluntários são psicólogos logoterapeutas. Entra lá na página da V3 e chama-se Programa Agir para Cuidar. E, por favor, divulguem para todos os profissionais de saúde que vocês conhecem. Amei. Vou divulgar sim. Muito necessária essa ação. A gente nem começou a falar e já está acabando. A gente vai ter que voltar. Nossa Senhora! Mas 5 vezes a gente vai ter que voltar. Né? Mas você vai fazer a roda com a gente. A Célia está nos contando que está sendo atendido pela Elaine. Célia, muito obrigada pelo seu feedback aqui. Eu vou falar para a Elaine, caso ela não esteja acompanhando a live, ela vai ficar muito feliz. Eu te agradeço muito pelo seu depoimento aqui. Karine, vamos começar a fechar? O que você deixa? Eu falar que a gente vai fazer uma roda. Eu queria falar da sua roda, né? Que talvez, não sei se a gente vai poder fazer no dia 27, mas vou falar para todos aí que dia vai ser essa roda, por causa que eu tenho um outro evento dia 27, aí não sei se vai dar tempo para a gente fazer as duas coisas, mas eu vou te avisar. Isso eu vou te avisar. Mas Simone vai fazer uma roda junto ao Espiricê, gente. Quem não conhece o Espiricê e que já conhece Simone, ou então que já conhece o Espiricê, mas não conhece Simone, vai ter a oportunidade de degustar um pouquinho da logoterapia. É uma roda de conversa, onde ela vai fazer alguma dinâmica, alguma coisa que a gente possa experimentar um pouquinho a logoterapia. Eu pedi isso a ela, porque nesse momento de pandemia, a rede está precisando muito falar, né, conversar. Então, eu estou trazendo pessoas e estou trazendo também metodologias que possam ser conhecidas, né? Aqui em Salvador, a gente também faz esse movimento. E como eu acredito muito na logoterapia, eu só